Olá, boa tarde, sextos anos. Hoje a nossa aula será de um assunto novo, divisibilidade. Divisibilidade, como o nome já diz, é aquilo que é divisível. E quando eu vou verificar a divisibilidade de um número por outro, eu quero verificar se este número é divisível por aquele outro. Então, este é o nosso assunto de hoje, divisibilidade. Então vamos colocar aqui divisibilidade. Divisibilidade. Divisibilidade, olha quanto i. Divisibilidade tem tudo a ver, 100% a ver com divisão. Divisibilidade está no seu livro didático, está lá na página 137 do seu livro didático. Eu vou explicar a matéria aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser algum reforço, você pode ir lá no seu livro didático e verificar que na página 137 está o assunto que eu vou trabalhar aqui hoje. Então, o que é divisibilidade na matemática? Olha só, vou colocar o conceito aqui para você registrar. Para verificar se um número é divisível ou não por outro, nós vamos obedecer alguns critérios, tá? E primeiro eu vou falar o que são esses critérios então. Ó, critérios de divisibilidade, critérios de divisibilidade são regras de divisibilidade são regras de divisibilidade que usamos para verificar se um número é divisível por outro. Se um número é divisível por outro. Então veja bem aqui, ó. Na divisibilidade, que tem 100% a ver com divisão, eu vou estabelecer regras para verificar se um número é divisível por outro, sem precisar fazer a conta. Então, esses critérios de divisibilidade são essas regras que eu vou aplicar para ver se um número é ou não é divisível por outro, tá? Está escrito aqui neste parágrafo. Pode copiar, inclusive. Agora, quando que um número é divisível por outro? Vamos ver aqui. Eu escrevi assim: um número é divisível. Lembrando que a palavra divisível significa que dá para dividir. Divisível é quando dá para dividir. Um número é divisível por outro quando o resto da divisão entre
os dois é igual a zero. É igual a zero. Ó, então, reforçando o que eu coloquei aqui. Na divisibilidade, nós vamos estabelecer critérios. Esses critérios de divisibilidade são regras que nós vamos usar para verificar se um número é divisível por outro. Quando que um número é divisível por outro? Um número é divisível por outro quando a divisão entre eles tem resto zero. Se sobrar resto, não é divisível. Aí esses critérios não serão válidos, ok? Então vamos lá, vamos seguir o meu rascunho aqui, que eu coloquei aqui para não me perder, para não esquecer de nada. Ó, não esquecendo que tudo isso você encontra com outras palavras, um pouco diferente, né? Na página 137. Vamos liberar o quadro aqui para escrevermos mais um pouco. E é interessante você copiar esses parágrafos no seu caderno. Ok. Então, o último parágrafo aqui, antes de começar a falar nos critérios, olha só. Por meio dos critérios... Opa, agora vamos apagar aqui a página, porque você já memorizou. Né? Por meio dos critérios de divisibilidade, por meio dos critérios de divisibilidade, é possível checar é verificar se um número natural é divisível, lembrando que essa palavra significa que dá para dividir, é divisível por outro, sem a necessidade de cálculos. Ó. Então eu coloquei nesse parágrafo aqui qual é o objetivo de nós aprendermos os critérios de divisibilidade. O objetivo dos critérios de divisibilidade é você saber se um número natural é ou não é divisível por outro sem precisar fazer a conta, sem precisar de muitos cálculos. Na maioria das vezes, apenas um cálculo mental já auxilia você, ok? Então, eu dividi em duas etapas. São vários critérios de divisibilidade. Se você for pesquisar na internet, tem critérios de divisibilidade até do 30, do 32, do 15, do 90, mas nós vamos aprender aqui, estudar aqui, aqueles critérios de divisibilidade que são mais práticos, que realmente vão auxiliar nos cálculos e na rapidez desses cálculos. Então não adianta a gente aprender algum critério de divisibilidade que tenha que fazer inúmeros cálculos para saber se ele é ou não é divisível. Então,
nós vamos aprender 6. Eu vou separar 3 agora nesta aula e 3 na próxima aula, tá? Então vamos lá. O primeiro critério de divisibilidade que eu vou passar para vocês é o critério de divisibilidade por 2, tá? Ok. Divisibilidade por 2. Deu um probleminha aqui. Divisibilidade por 2. Divisibilidade por 2. Então aqui eu vou escrever para vocês quando que um número é divisível por 2. Como é que você identifica se um número é ou não é divisível por 2 sem fazer conta? Então vamos lá. Todos os números pares são divisíveis por 2. Todos os números pares são divisíveis por 2, vírgula. Isto é, os números terminados em. Quem são os números pares? Os números pares são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Todos esses números são números pares. Tem gente que diz assim, mas os que terminam em 10 também são pares. Eles são pares porque eles terminam em 0, né? Aqui, ó, termina em 0. Então vamos ver alguns exemplos. Exemplos. 64. 64 é um número divisível por 2? Sim. Não precisa fazer a conta, porque 64 termina em 4. 4 é par, então 64 é um número par. Se eu fosse fazer a prova real, 64 dividido por 2. 2 vezes 3, 6, sobra 0, baixa o 4. 2 vezes 2, 4, sobra 0. Tá vendo? É divisível por 2 porque a divisão entre eles deu resto 0. Se deu resto 0, é divisível. Assim se comprova a regra da divisibilidade por 2. Tá? Então, 64 dividido por 2 vai dar 32. Logo, é divisível por 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. Tá vendo? Dá 16 e não sobra resto. Aqui, ó. 32 dividido por 2 dá 1, que dá 2, que sobra 1, baixa o 2. 2 vezes 6, 12, sobra 0. Resto 0. Então, 32 é divisível por 2. 16 dividido por 2. Quanto que é 16 dividido por 2? É 8. O 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. Tá? Vamos colocar um número maior aqui, ó. Por exemplo, 14.490. 14.490. 14.490 é um número divisível por 2? Aí você vai responder Por que que é? Porque é um número que termina em 0. Se ele termina em 0, ele é par. Portanto, todo número par é divisível por 2 e você não precisa fazer a conta para mostrar isso. Basta responder sim ou não. Um outro exemplo aqui, ó. Então, respondendo sim ou não. 35 é um número divisível por 2? Não é.
por que que ele não é? Porque ele é um número ímpar, porque termina em 5, ok? Muito bem. A próxima divisibilidade que eu coloquei aqui para vocês é divisibilidade por 3. Opa, divisibilidade por 3. Vamos ver quando é que um número é divisível por 3. Então, todos os números, não posso aproveitar um pouco desses escritos aqui, só pude aproveitar o subtítulo. Divisibilidade por 3. Ó, então vamos anotar aí. Um número é divisível por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Então, olha só, quando o número que você vai verificar se é divisível por 3 tem apenas um algarismo, é fácil, porque aí você sabe na tabuada do 3. Até o 30 você sabe a tabuada do 3. Agora, por exemplo, vamos fazer os exemplos aqui. Ó. Exemplo. 633. Cada um desses números aqui se chama algarismo. Então, um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos vai dar um número divisível por 3. Daí, o número é divisível por 3. Olhe como que você verifica. Você pega o primeiro algarismo, mais o segundo algarismo, mais o terceiro algarismo. 6, 9, 12. A soma deu 12. 12 é divisível por 3, porque 12 está na tabuada do 3. Se 12 está na tabuada do 3, significa que o 633 é um número divisível por 3. Ok? Outro exemplo, 428. Para saber se 428 é um número divisível por 2, você faz a soma dos seus algarismos. 4 mais 2 mais 8. Você escreve assim, ó, na ordem que está aqui, 428. 4 mais 2 mais 8. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 8 dá 14. 14 tem na tabuada do 3? Não, não tem. Logo, o número 428 não é. Não é. Tá? Então, façamos de conta que eu passei para vocês um exercício aonde você deveria verificar, apenas dizer se é ou não é, se o número é ou não é divisível por 3. Então, olha o que você vai fazer. E vamos continuar como se fosse os exemplos que eu coloquei aqui embaixo. 128. 1 mais 2 mais 8 igual a 11.
Logo, não é. Tá? 318. 3 mais 1 mais 8. 3 mais 1, 4. 4 mais 8, 12. 12 é múltiplo de 3. 12 tem na tabuada do 3. Logo, o número 318 é divisível por 3. E é assim que você faz. Ok? Muito bem. Agora vamos ver o próximo e último número da regra da divisibilidade, que vai ser o número 6. Hoje, então, eu vou passar do 2, do 3 e do 6. E na próxima aula, dos outros. Divisibilidade. Opa, apaguei divisibilidade. Divisibilidade por 6. Então vamos escrever aí. Um número é divisível. Um número é divisível por 6. Não sei se eu coloquei vírgula aqui. Por 6, vírgula. Quando for divisível, por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então veja bem, você já conhece a regra da divisibilidade por 2, você já conhece a regra da divisibilidade por 3. Se o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também será divisível por 6, tá? Então vamos ver os exemplos aí. Ó, exemplos, 234. 234 é par, porque termina em 4. Logo, é divisível por 2. 234, eu faço a soma dos algarismos. 2 mais 3 mais 4, que vai dar 7, 8, 9. 9. 9 é múltiplo de 3. Então, 234 é par, é divisível por 2. É divisível por 3 porque a soma dos seus algarismos deu um múltiplo de 3. Logo, é divisível por 6. Logo, eu vou responder aqui que é divisível por 6. E é assim que você verifica, sem precisar fazer muitas contas, muitos cálculos, a divisibilidade por 6. Vamos tirar a prova real. 234 dividido por 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 23 sobra 13, tira 8, fica 5, sobra 0. Aqui baixa o 4. 6 vezes 9, 54. 54 sobrou 0. Tá vendo? Deu resto 0. Se deu resto 0, é divisível. Tudo bem? É assim que você verifica, então, se o número é ou não é divisível por 6. Vamos ver outro exemplo. Número 61. 61 não é divisível por 6, porque, primeiro, que ele não é par. Se ele não é par, já nem precisa verificar a possibilidade por 3. Por quê? Porque se ele já não é por 2, não importa se der por 3, não será por 6. Então, não é. Vamos ver aqui 48. 48. 48 é par, então é divisível por 2.
4 mais 8, a soma dos algarismos dá 12. 12 é múltiplo de 3. Isso significa que 48 é divisível por 2 e por 3. Logo, é por 6 também. Ok? E é assim que você aplica a regra da divisibilidade por 6. Ok? Se estiver com dúvida, volta o vídeo, assista novamente. Agora eu vou anotar aqui quais os exercícios que eu quero que você faça. Então, a divisibilidade por 6 é assim. Se for pedido para você verificar se um número é divisível por 6, se ele for ímpar, já pode de cara responder que ele não é divisível por 6, porque ele teria que ser divisível por 2 e por 2 somente os números pares. Se o número for par, daí você verifica por 3, fazendo a soma dos algarismos, tá? Os exercícios que eu quero que você faça são esses aqui, ó. É onde você vai praticar divisibilidade, tá? Estão alguns exercícios estão na página 138. Eu quero que você faça as questões. Questões 1, 2 e 3. E na página 139, eu quero que você faça todas as questões da página 139. Todas as questões. Ok? Então aqui estão os exercícios que vão aplicar divisibilidade e os critérios de divisibilidade por 2, por 3 e por 6. Bons estudos, se divirta e até a próxima videoaula. Agora, se você tiver dúvida no conteúdo, se você quiser conferir os resultados, você confere no final do livro. Mas se tiver dúvida, me procure na aula online no seu horário, ok? Um beijo e até a próxima.